Presta atenção agora nessas colocações. O Senado criou uma comissão para acompanhar a investigação do Banco Master. Entenda essa comissão. Floriano, é bom que acompanhe? É bom que acompanhe. Mas tem dois tipos de senador que está dentro dessa comissão. Tem um senador que a justiça está acompanhando para realmente tocar o chicote, e tem um senador que está lá com medo de aparecer o próprio nome, ou para aparecer nome de parente, aparecer o nome de amigos, de partido, entendeu? E esse senador tá em pânico. Esse senador fala, cara, eu preciso estar aqui de olho, preciso tentar atrapalhar, votar contra, jogar água nesse angu, que senão vai lascar para mim. Tem esses dois tipos. Então, foi a Comissão de Assuntos Econômicos, cujo presidente é o Renan Calheiros. E essa comissão, que tem 6 senadores, eles terão as seguintes capacidades, né? Eles poderão apresentar requerimentos de convocação de envolvidos e autoridades, requerimento de informação e apresentação de proposições legislativas. Desculpa. Então, está criada uma comissão no Senado que poderá convocar investigado, poderá convocar autoridades para o acompanhamento da investigação. Fazem parte dessa comissão o senador Fernando Farias, o senador Eduardo Braga, o senador Esperidião Amin, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Alessandro Vieira, a senadora Leila Barros e a senadora... Amigos, por esses nomes, eu acho que tem mais cobra do que santo nesse rolê, tá? Por esses nomes, por esse nome, vamos seguir. Tem alguns ali que parecem bem intencionados, mas boa parte dos nomes que eu reconheci aqui por voz, assim, pelo nome, assim, pelo partido, eu acho que é uma comissão mais para ver se não vai sair os próprios nomes ou os nomes dos comparsas. Seguindo agora. Banco Central de Galípolo aprova operação para sócio divorciário ligado ao PT. Gestão de Galípolo sabia de envolvimento de Augusto Lima com escândalo, mas avalizou venda do banco pleno. A grande realidade é a seguinte. No momento que foi expandindo as investigações, como está acontecendo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Anota o que eu estou dizendo. Vai ser uma destruição colossal. Presta atenção nessa manchete. Liquidação da REAG abre caixa preta de 300 bilhões de reais. Mais de 300 bilhões de reais sem dono. A liquidação da REAG, determinada pelo Banco Central, nessa quinta-feira, abre uma caixa preta do mercado financeiro. A gestora é conhecida por operar um complexo amaranhado de fundos capazes de ocultar a origem e o destinatário final do dinheiro, além de despistar os órgãos controladores. São fundos cujos cotistas são outros fundos em uma estrutura complexa e, por fim, esconde o verdadeiro dono do dinheiro por meio de papelada, transações bilionárias que poderiam ser realizadas sem qualquer CPF ou CNPJ se fossem diretamente implicados. Presta atenção, vamos supor que no pior cenário você não descobre de quem que é o dinheiro, mas o dinheiro já não está com cara, você conseguiu apreender 300 bilhões. 300 bilhões vai fazer falta para muita gente, você concorda? Principalmente em ano eleitoral. Nem sempre essa estrutura é criminosa ou fraudulenta. No entanto, fundos nesse modelo propiciam um verdadeiro esconderijo ao dinheiro aportado nelas. Isso porque públicas são somente as informações sobre em quais companhias esses fundos investem, e sigilosos são os nomes dos investidores, os donos do dinheiro abrigado nesse fundo. As primeiras investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e na Faria Lima indicaram alguns dos perfis interessados nesse tipo de negociação. A Operação Carbono Oculto identificou que a estrutura era utilizada para lavar dinheiro de refinarias que seriam controlados pelo crime organizado, principalmente o PCC, mas eles seriam apenas alguns dos clientes da REAG, assim como o Banco Master. Os demais investigados na Operação Compliance, cuja segunda fase deflagrada nessa quarta-feira, levou à liquidação da gestora. Ou seja, meus amigos, a gente está simplesmente encontrando, paralisando, investigando, se aproximando da ferramenta que é utilizada pelos maiores corruptos e ladrões e bandidos da nação brasileira. São 300 bilhões de reais que você recuperou ou minimamente travou. Tá fazendo esse dinheiro não trabalhar mais contra o país. Só isso já gera um grande ganho pro Brasil. 300 bilhões. Só que tem uma notícia não tão boa para você. O valor de 300 bilhões não é real. Como assim, Floriano, não é real? Não é real.
vou mostrar para vocês por que eu estou me referindo que isso não é real. Porque como que funcionava a questão do Banco Central, tá? O Banco Central funcionava desse jeito aqui, ó. É isso aqui que funcionava no Banco Central. Deixa eu só colocar aqui, ó, presta atenção. Como funcionava o Banco Central, não. Como que funcionava esse tipo de fundo? Como que era a multiplicação de capital desse fundo? Ou seja, 300 bilhões não são integrais, presta atenção. 22 de abril de 2024, o Banco Master fez um empréstimo de 459 milhões de reais para a empresa Brain Realty Consultoria. 2 dias depois, às 13 horas e 53 minutos, essa empresa transferiu quase todo o dinheiro, 450 milhões de reais, para um fundo de investimento da própria Brain Realty, um fundo administrado pela gestora Reag. E aí começou a ciranda. No mesmo dia, às 15 horas e 22 minutos, esse fundo Brain Cash usou todo o dinheiro, 450 milhões de reais, para investir e comprar parte de um outro fundo chamado de D+. 3 minutos depois, foi a vez do fundo D+, transferir o mesmo valor para mais o fundo, o Hightower, também administrado pela Reag. Essa parte da operação foi para pagar a compra de títulos do antigo Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC. Para explicar essa parte, vamos ter de voltar no tempo. O BESC foi encerrado e parte dele foi incorporado pelo Banco do Brasil em 2008. No entanto, alguns títulos do BESC continuaram no mercado. O fundo Hightower comprou uma parte desses papéis, pagou 850 milhões de reais, mas registrou no próprio balanço que esses mesmos títulos valiam bem mais, 10 bilhões de reais acima do que foi pago, inflando o patrimônio do fundo de forma artificial. Isso fez o Hightower conseguir, em 2024, uma rentabilidade superior a 10 milhões e 500... Ou seja, o que você assistiu aqui? Você viu que tem 9 bilhões ali que não existem. Nem 9, 10 bilhões que não existem. São 10 milhões e 800 milhões existiam realmente e 10 bilhões não existiam. Era coisa que só de balanço. E os 800 milhões, 400 milhões desapareceram. Então esses 300 bilhões não são 300 bilhões, é um número muito inferior a isso. Mas como a gente está falando de 300 bilhões, supondo que seja 60 bilhões de valor real, já é muita coisa, já é um dinheiro exorbitante. E a grande realidade é a seguinte: pelo que tudo indica, se tem o caminho do dinheiro e com acesso e a liquidação sendo feita, você vai ter acesso a todos os CPFs e CNPJs envolvidos. Mesmo que estejam muito protegidos, eles vão ser vazados. E essa é a maior oportunidade que o Brasil já teve de realmente ver justiça e prender corruptos. Ou seja, esse é um dos maiores passos da história do Brasil em um momento muito propício, que são as eleições. Dito isso, como a economia não está tão boa, meus amigos, eu sempre falo para vocês e vou reforçar, eu tenho um grupo no WhatsApp e nesse grupo no WhatsApp eu apresento para você e trago para você sempre as melhores promoções. Lá a gente tem um robô que a gente acompanha todas as promoções, o Rodrigo filtra as promoções e joga nesse grupo de varejistas que estão queimando o estoque. E todo dia tem coisas extremamente baratas, com 30, 40, até 60% de desconto. Por exemplo, ó, tem aqui, ó, cabide aveludado por menos de R$2 cada um, R$ 69,00, 50 cabides. Tênis da ASICS, ó, de marca, de R$300 por R$84,00. Tem literalmente coisas muito baratas. Mixer de R$120 por R$70. Mixer da Britânia, coisa de marca também. É coisa barata, meus amigos. É coisa de marca e barata. São varejistas queimando estoque, precisando de dinheiro para pagar a próxima leva de estoque que está chegando para eles. São oportunidades, não é um estoque que dura muito tempo, as promoções aparecem e desaparecem porque você queima o estoque. Então, se você quer comprar alguma coisa, fica de olho no grupo que vale muito a pena. O link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.